vida, minha vida, né? E tem nos dado uma oportunidade, um dia a qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos, para juntos entregarmos a Ele glória, honra e louvor. Ao único que é digno de receber a glória, a honra e o louvor. E por sua misericórdia e graça, Ele ainda ministra aos nossos corações. Hoje nós tivemos aí uma dificuldade técnica com a transmissão, então não estaremos transmitindo, né, ao vivo, mas depois estamos aí gravando para depois estar subindo na plataforma do YouTube. Amém? Queria compartilhar com vocês Neemias. Semana passada a diaconisa Lívia me mostrou, né? Neemias 5. Hoje é Neemias 6. Neemias, estamos aí numa sequência em Neemias, expondo a carta de Neemias. Neemias 6, vou estar lendo na NVT. E se você abrir a sua Bíblia aí, pode deixar aberta ela em Neemias 6. Vamos acompanhar a leitura também. Nos fala assim: Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer o mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem, e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que vocês e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar, imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarem o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas,
Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Messulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias, e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Amém? Vamos orar mais um pouco. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, falado aos nossos corações. Pai, que através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, e não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira que adentramos, porque necessitamos ser transformados por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema de hoje é uma grande obra. Uma grande obra. E quando nós pensamos sobre uma grande obra, pensamos em algo grandioso, né? Algo que vai impactar aquilo que as pessoas vão ver, né? Quando você chega em algum lugar que você vê uma obra feita pelo homem, uma obra grandiosa assim, aquilo impacta a sua vida, né? Quando você chega lá em Tóquio, na Torre Nova agora, né? Você olha assim de baixo, é uma enormidade. Quando você sobe lá em cima, a cidade parece uma maquete, né? Aquilo parece ser uma grande obra, né? A Muralha da China foi uma grande obra que até hoje ela é famosa, né? Ganhou até aí uma história que depois se comprova que não é verdade, né? Que dizem que era a única construção que era visível aos olhos do homem da Lua, né? Mas isso não é verdade, tá, irmãos? Mas era tão grande que chegaram a colocar essa história. Falou, a única coisa que dá para se ver da Lua é a muralha da China. É uma grande obra que impactou a história e até hoje está lá de pé. Né? Os muros de Jerusalém, eles foram posteriormente, depois derrubados, mas para aquele templo foi uma grande obra. Quando eu me converti e comecei a frequentar, a vir à igreja, sempre havia pessoas que falavam assim, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. E eu já ficava pensando, né? Meu Deus, que grande obra é essa? Não é? Que grande obra é essa? E você fica pensando, até que um dia uma pessoa chegou para mim e falou, né, me chamou e falou, olha, muitos irmãos já sabem dessa história, né? Você vai ser, né? Vai gravar um disco. Vai ser, né? Aí eu falei, poxa vida, né? Essa é a grande obra, né? Vou gravar um disco. Eu falei, mas daí eu percebi, irmãos, que era uma maneira que todo mundo falava com todo mundo. Olha, eu acho que você também, no começo da sua conversão, se você tem mais de 20 anos aí, era uma linguagem que as pessoas usavam muito. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. E aí eu comecei a perceber que a grande obra que Deus tinha na minha vida não era aquilo que eu iria realizar, mas era a obra de Deus sobre mim. A obra de Deus sobre mim. Deus tem sim uma grande obra para que nós possamos realizar, mas essa grande obra não é nossa, não é o nosso nome que deve ser exaltado, mas o nome do Senhor, porque Ele nos chama para nós sermos participantes dessa obra, como pedras sendo edificadas sobre Cristo Jesus, que é a pedra angular. E essa grande obra é construída, sim, por homens que tiveram destaque, que estão com seus nomes escritos na Bíblia, como Paulo, Pedro, João e muitos outros que deixaram o seu nome escrito na história. Se você pegar os livros da história, né, vão ver homens aí que puderam contribuir, mas eles só puderam contribuir e só podemos hoje estar aqui porque tem muitas pessoas
que compreenderam que a maior obra que Deus estava fazendo era sobre a vida delas, e elas puderam testemunhar, puderam avançar, e a igreja pôde continuar. De 12 que estão registrados aqui como discípulos de Jesus e posteriormente como apóstolos, né? E eles vão se transformar em milhares, milhões, e hoje em bilhões, se nós colocarmos aí todos aqueles que professam a Cristo como o seu Salvador. Então, Deus, ele tem uma grande obra para as nossas vidas. E às vezes, dentro desse projeto, daquilo que o Senhor tem, ele pode te dar algo para estar aí realizando. Mas eu quero já, desde o início, dizer para você que a maior obra que ele tem para realizar é sobre você, sobre mim. Para que nós sejamos pedras bem ajustadas nessa obra maior do Senhor. Agora, quando nós olhamos para Neemias, ele tem ali uma grande obra que nós já temos falado, qual que é? A reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma vez eu vi uma reportagem que falou que o maior índice de acidente de carro é quando você está chegando perto da sua casa. Quando você está viajando e quando você está chegando perto de casa é onde que acontece o maior índice de acidente de carro. Por quê? Porque quando você está chegando em casa, né, quando nós viajamos para longe, quando você está chegando em casa, quando eu estou viajando e agora quando eu chego aqui em Fukuroi, quando eu vejo a placa de Fukuroi, eu tenho a sensação que estou chegando em casa. Já estou há muito tempo aqui, então você tem a sensação que está chegando em casa. Aí você dá uma relaxada, você falou, cheguei. Né? Você relaxa, você tira a sua atenção e já começa a pensar no descanso. E aí, abaixa a guarda e vem o sono, vem as distrações. Aqui Neemias, ele já está no final da construção dos muros. Ele está dizendo, olha, agora só faltam as portas. Agora só falta a conclusão, só falta aquilo. E nós vemos que começa a se intensificar as distrações ou os ataques para que ele saia de sua posição. Para que ele saia de sua posição. E aí, logo no versículo 1, vai nos falar aí que Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos haviam descobrido que eu havia terminado de reconstruir o mundo e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Sambalate, ele era governador de Samaria durante o período persa. Então ele era uma pessoa que tinha uma certa influência ali. Ele foi nomeado pelo próprio Império Persa. Ele tem um nome de origem babilônica, então ele não é de origem judaica, apesar de ter aí alianças e casamentos que vão levar a isso. Tobias é o amonita, ligado ao povo de Amon, né, ao leste do Jordão. Ele tinha influências políticas e até conexões familiares com os líderes judeus. Nós vamos ver aí no capítulo 6, olha, Tobias ele era casado, conexões familiares ali com seus filhos, já tinha feito alianças, então ele era um homem de muita influência ali. E ele tem um nome de origem hebraica, então provavelmente também ele é judeu. Seu nome significa o Senhor é bom. E Gesem é o árabe, então provavelmente ele era líder ali das tribos na região ao sul da Palestina. E ele tinha muito interesses o quê? Comerciais importantes na rota do deserto. Quando nós olhamos a Palestina e vemos até hoje, né, a luta que tem por aquele espaço, por aquele caminho, a gente fica pensando, o que tem naquela terra, né? O que as pessoas querem tanto? Ali é uma rota, desde o início da história, uma rota comercial muito importante que faz
ligação entre o continente asiático com o continente africano. Então era uma rota muito importante de comércio. Muitos tinham interesse no controle, até hoje tem, né? Interesse no controle daquela região. E ele também é um dos seus opositores. Então nós vemos que quando as pessoas se levantam contra Neemias e contra essa obra a qual Neemias está fazendo, não são pessoas que não têm influência sobre aquilo que está acontecendo na região onde que Neemias está e no mundo a qual ele vive. Mas Neemias, mesmo dentro desse momento, ele tem discernimento, né? Ele poderia pensar, eles estão me chamando, agora que eles viram que a obra está concluída, eles estão me chamando para fazer um acordo ali, para fazer uma aliança. Agora vamos declarar paz e vamos estar todos, né, vivendo uma boa vizinhança. Vamos estar todos aqui em paz. Mas ele tem discernimento, ele sabe que eles não querem a reconstrução do muro. Alianças que muitas vezes têm aparência de ser boas, mas que vão nos desviar do foco. Satanás, ele não é criativo, ele só apenas traz uma roupagem nova para tudo aquilo que ele já tem feito. Olha, se você se aliar a mim, as coisas vão ser muito mais fáceis. Se você se aliar, olha, eu estou aqui declarando paz, e se você se aliar, eu estou aqui chamando você para uma conversa. Se você descansar a sua vida, não precisa estar alerta, deixa as coisas acontecer, vem aqui sentar comigo, conversar comigo. Estou chamando você para um café, para uma conferência, para uma reunião aqui, para que nós possamos não estar mais em guerra. É isso que eles estão oferecendo. Alianças que muitas vezes parecem boas, mas que vão desviar o foco e vão nos levar a não concluir essa obra. E é isso que Neemias demonstra. Sabedoria. Sabedoria no falar. Ele não fala assim, olha, ataca eles, né? Deixa que eles demonstrem aquilo que realmente eles querem. Olha, eu tenho uma grande obra agora a fazer. E eu não posso estar aí com vocês. Me digam o que vocês querem. Pode dizer, não precisa estar aí. Me diga o que você quer. E eles por 4 vezes mandam a mesma mensagem. E por 4 vezes Neemias responde a mesma coisa. A insistência demonstra que eles sabem que estão sendo derrotados, que sabem que os planos que Neemias tinha iria se concluir. A insistência demonstra que Neemias estava no caminho certo. Às vezes, irmãos, nós aqui como cristãos, a gente quer deitar no berço esplêndido e achar que não vamos ter luta. Uma coisa que Satanás sabe é ser insistente. É ser insistente. Ele já sabe que é derrotado, mas ele quer levar mais gente com ele. Ele é insistente. Aí a gente vem para a igreja e fala assim, não, agora não teremos mais problema. Quero dizer para vocês, irmãos, agora que nós vamos enfrentar a dificuldade. Porque enquanto nós estávamos, você já sabe a história do muro, né? Porque enquanto nós estávamos em cima do muro, sem tomar decisão, era dele. Aí, a partir do momento que você toma uma decisão para Cristo, nós estamos com decisão para fazer a obra, vai vir dificuldades, e aí vai vir tentações, vai vir problemas, vai vir cada vez mais insistir. Daí você fala assim, puxa vida, agora, depois de 15 anos, de 20 anos, agora eu vou experimentar a paz. Aí vem.
Talvez faça uma roupagem diferente. Fala, não, vem aqui, senta aqui. Tem uma conversa com isso. Uma coisa que nós, como igreja, eu e você, como filhos de Deus, temos que pedir ao Senhor: discernimento. Amém. Discernimento. Amém. Saber ouvir. Saber discernir se aquilo que estão nos oferecendo, até os nossos olhos pode parecer bom, agradável. Pode parecer que, olha, as coisas vão ir muito bem daqui para frente. A igreja já sofreu muito com isso durante a história. Quando achou que ter o poder na mão iria ajudar a igreja a avançar. E aí a igreja se corrompeu. Se desviou do seu caminho. Abriu as brechas. E levou ao desvio da obra que o Senhor, da grande obra que o Senhor tem para nós. Porque a grande obra que o Senhor tem para nós não é que nós sejamos conhecidos ou que a igreja se expanda, que o Senhor possa permitir que nós tenhamos igrejas no Japão, e aí eu vou trazer para a nossa realidade, com 1.000, 5.000 pessoas. Eu estive na Coreia o ano passado, né? Eu já nem sei mais se ano passado retrasado, porque o tempo passa tão rápido, né, irmãos? Estamos em fevereiro, o último culto de fevereiro. Eu fui numa igreja lá, e não era das maiores, 5.000 pessoas sentadas, irmãos. .000 pessoas sentadas. Eu olhei e falei, né? Que tenhamos igrejas assim com 5.000 pessoas, mas que tenhamos, não precisa sermos nós, mas que o Evangelho avance nessa nação. Mas para isso nós não podemos nos curvar diante daquilo que as pessoas podem nos oferecer. Discernimento, a igreja, nós temos uma grande obra a ser realizada, e essa grande obra não precisamos de acordos que não são alinhados com o Senhor. Você não precisa de acordos que não são alinhados com o Senhor. A insistência deles demonstra que eles estão sabendo que estão perdendo. Então se alegre, não é, quando você está passando por provas. Pastor, você se alegra, né? 99 dias não, né, irmão? É que nem quando você faz zangueiro na fábrica, né? 29 dias, 30 dias de sofrimento e um dia de alegria, não é? Quando você está passando por provas, irmão, a gente não está alegre, mas a gente se alegra quando a gente tem a certeza de que estamos diante do Senhor. De que estamos diante do Senhor. E Ele insiste, Ele vai dizer aí, até o versículo 4, ele fala: 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem, e cada vez lhe respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Já havia algumas profecias que Deus levantaria um rei em Judá, mas nós sabemos que essas profecias não se cumprem com Neemias, se cumprem com Cristo Jesus. Agora, aqui o que os inimigos de Neemias eles vão fazer? Eles vão tentar destruir Neemias ou desmoralizar Neemias publicamente. Agora eles querem desacreditar o emissor, né? Tirar a autoridade de Neemias. Quando nós lemos Esdras, aconteceu a mesma coisa. Esdras ele reconstrói o templo, né? Ali eles o Zorobabel reconstrói o templo,
E quando eles vão reconstruir os muros, se levantam opositores e vão até o rei e falam: olha, rei, eles estão querendo reconstruir os muros porque eles querem tomar de novo Jerusalém e governar Jerusalém. Depois de reconstruir os muros, eles vão levantar um rei que se rebele contra o Senhor. E o rei Artaxerxes, o rei Dário, ele impede que os muros sejam reconstruídos. Depois, com o rei Artaxerxes, Deus usa Neemias e o rei dá ali a ele liberação para que ele reconstrua os muros. Então eles estão dizendo: olha, aquilo que nós falamos lá atrás vai acontecer agora com Neemias. E agora essa carta aberta não é apenas um recado para Neemias, é para todos aqueles que estão ao redor de Neemias. Querem desacreditar publicamente a mensagem que o emissor está levando. Olha, eles não estão com a intenção, ele não está com a intenção apenas de reconstruir, ele está com a intenção de trazer glória para si mesmo, ele está com a intenção de se rebelar contra o rei que deu a carta a ele. É lógico que Neemias, ele queria de volta a glória de Israel, assim como todo judeu. Mas Neemias sabia o seu papel na história. E Neemias sabia daquilo que ele havia prometido. E sabia que o papel a qual ele faria naquele momento não era de governar Israel como rei, mas de governar Israel para a reconstrução do muro. Mas apesar de tudo, o que Neemias sabia? Que aquilo que ele estava fazendo era verdade. Aquilo que ele estava fazendo era verdade. Vai querer desacreditar publicamente, falar, denegrir a imagem, fazer que ele perca a autoridade. Isso acontece até nos dias de hoje, irmãos. O ataque que vem contra a obra que o Senhor tem, vem também contra o emissor, que é a igreja e que somos nós. Olha, essa semana passada no Brasil, né, teve aí então o pessoal começou a compartilhar, né, falar. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam querendo ridicularizar a igreja, ridicularizar aquilo que nós temos como valores. Olha, não, eles não querem glorificar o nome de Deus, não sendo obedientes. Eles querem se fingir. Né? Eles querem se fingir. E às vezes é isso que nós escutamos. Agora você está aí se fingindo de bonzinho. Você está aí se fingindo de bonzinho. Mas não, né? Aí, irmãos, a gente tem que pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Quem vai poder apenas sondar as intenções do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que todas as vezes que nós adentramos aqui, pedimos: Senhor, examina o meu coração. Vê se há algum mal em mim e me corrige. Porque eu não quero fazer nada que não seja para a tua glória. Senhor, aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a tua vontade? Ou é segundo a minha vontade? Neemias responde a eles: olha, tudo isso que vocês estão falando é mentira. E aí publicamente fala: tudo isso que vocês estão falando é mentira. É mentira. É ter a certeza se estamos fazendo uma grande obra e Deus está realizando uma grande obra na nossa vida. Precisamos fazer relatórios constantes, irmãos, todos os dias da nossa vida.
Será que esse tijolo está sendo assentado para a glória de Deus? Será que hoje eu estou aqui para a glória de Deus? Porque os ataques virão, né? Os ataques virão e só poderemos estar firmados em Cristo Jesus. E só poderemos resistir se estivermos firmados na verdade. Essa verdade não é a minha verdade, é a verdade do Senhor. É a verdade do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Deus quem os justificou. O inimigo vem e fala: não, mas olha, você lá, você traz... Não, você imagina? Que é isso? Agora? Eles falam: não, eu sei a verdade de quem me chamou e a obra que eu estou realizando. Eu sei quem me chamou e a obra que eu estou realizando. E principalmente a obra que Ele está realizando em mim. E aí, irmãos, vamos cada vez mais discernindo e entendendo aquilo que o Senhor quer para nós. Discernindo aquilo que o Senhor quer para nós. E uma coisa que me chama a atenção é que Neemias, em nenhum momento, ele para, né? Em nenhum momento ele para. Versículo 8 em diante fala assim: eu lhes respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção tua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Continuei o trabalho com determinação ainda maior. Como eu falei, irmãos, que quando nós enfrentarmos as dificuldades, que nós possamos nos voltar e continuarmos o trabalho com uma determinação ainda maior. Determinação ainda maior. Tem uma passagem que fala que Wesley um dia estava preocupado, né? Porque ele falou que ele estava caminhando, John Wesley, e falou que naquela semana ele não tinha tido nenhuma dificuldade, nenhum problema, né? Aí ele falou que ele parou e orou a Deus e falou: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Essa semana não tive nenhuma afronta. O que eu estou fazendo de errado? Sim. E às vezes, irmãos, eu não estou dizendo que a vida cristã com o Senhor é só problema, não é isso, irmãos. Mas que eu estou dizendo que muitas vezes nós adentramos nessa grande obra apenas para um descanso para nós e achamos que o descanso para nós é realizarmos algo. É ao contrário, irmãos, o descanso para nós é nós colocarmos as nossas vidas em Cristo Jesus. E agora, saber que eu não luto mais essas batalhas sozinho. É ter a certeza de que eu luto essa batalha com o Senhor. E aí, Neemias, ele vai, depois de um tempo, ele vai até versículo 10. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel. Ainda bem que ninguém dá esses nomes, né, irmãos? Que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías,
mas que ele havia sido contratado por Sanbalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Neemias, ele vai até a casa de Semaías. Provavelmente Semaías era um dos sacerdotes ali do templo, e outras versões vai nos falar aí que Semaías estava trancado. Quando Neemias chega na casa de Semaías, Semaías está trancado lá, demonstrando que está com medo, e Neemias vai conversar com ele. E quando Semaías chega para ele, quando Neemias chega, Semaías fala: Neemias, essa noite virão te matar. Essa noite virão te matar. Então vamos correr e vamos nos esconder no templo. Tem dois problemas, alguns problemas aí, irmãos. Primeiro, que o templo não era lugar seguro para ninguém. Os povos que não temiam o Senhor, e aí você vai ver que várias vezes quando eles invadiam Jerusalém, eles profanavam o Santo dos Santos. Eles adentravam lá e não era lugar seguro. O segundo problema é que, e aí o maior de todos, é que Neemias não era de linhagem sacerdotal. Então Neemias, ele não poderia adentrar no templo. Porque esse lugar a qual ele está falando não era o pátio comum, era lá no lugar onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. Então, se Neemias entra lá, ele profana o templo. E as pessoas agora começam a falar: olha, esse é o nosso líder que não segue a vontade do Senhor. Isso aconteceu com o rei Uzias. Uzias foi castigado com lepra quando ele, achando que por ele ser rei, ele poderia adentrar no templo e acender incenso. E ele é castigado com lepra. Olha, ele busca um conselho de alguém que ele acharia que poderia falar algo do Senhor. Mas essa pessoa dá um conselho diferente da vontade de Deus. Diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês, hoje, graças a Deus, vamos ter a segunda aula do estudo, da interpretação bíblica. Não pudemos ter nas semanas passadas aí. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, o estudo mais importante que nós podemos ter hoje é nós compreendermos, entendermos aquilo que a palavra de Deus diz. Porque esse homem de Deus estava corrompido. Ele tinha sido comprado para falar o quê? Aquilo que Sanbalate e Tobias queriam. Para falar aquilo que os inimigos de Neemias queriam que ele falasse. E olha, o que ele quer fazer? Mexer com as emoções. Neemias chega, ele está trancado na sua casa. A pessoa, você fala assim, você está passando por dificuldade, está vindo, você chega lá e fala: vou lá na casa do pastor, Aí, vou lá na casa do pastor que tem eu chego lá e falo: pelo amor de Deus, nem vou abrir a porta, Você vai na delegacia, você fala: tem um inimigo vindo aí, o policial fala assim: eu não posso sair daqui. Qual que é o seu sentimento? Você fala: meu Deus, está perdido no mundo. Irmãos, tome cuidado com quem quer mexer apenas com as suas emoções. Ou começa por mexer com as suas emoções. Aí mexe com as emoções, daí muda a perspectiva daquilo que nós podemos discernir. Nós somos chamados sim a nos emocionar. Somos chamados a nos quebrantar, e aí a palavra de Deus ministra aos nossos corações. Mas quando queremos produzir algo emocional, olha, colocar medo,
colocar emoções e depois vir, tome cuidado, porque pode ter muita coisa que pode levar você a um lugar que Deus não quer. Deus não quer. Para transmitir urgência, ele fala: vão lá se esconder. Vamos lá se esconder. E Neemias, o que ele responde? Eu, um homem na minha posição, fugiria. 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 Eu faria isso? Busquemos, irmãos, discernimento espiritual. Busquemos discernimento sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Busquemos discernimento sobre aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Busquemos discernimento em Deus e tenhamos a certeza que temos uma aliança com Deus, com Cristo, para que possamos enfrentar as dificuldades que estão nos propostas. As dificuldades que temos para realizar essa grande obra, que não é nossa, que é a obra do Senhor, mas principalmente que para que o Senhor realize a sua grande obra sobre a nossa vida. E Neemias fala: por acaso eu fugiria, irmãos? Quando o apóstolo Paulo chama Timóteo ali, ou escreve a Timóteo, né? O que ele fala? Olha, Deus nos deu o espírito de coragem. Deus te deu o espírito de coragem. Espírito de coragem, irmãos. Aí você fala assim: então agora eu não tenho, né? Eu tenho medo de altura, irmãos. Aí você fala assim: Deus me deu o espírito de coragem, né? Eu não terei mais medo de altura, né? Eu chego lá e... Tem uma foto que a gente foi andar na roda gigante ali na parada de Caria, né? As crianças estavam lá: vamos andar de roda gigante, né? Ele tá aí na Cris, o Pedro, a Melissa. Aí eu falei: vamos, né? Fazer o quê, né? Aí vinha aquela que é toda... aquela que era toda transparente, assim, né? Ia ser a nossa vez, né? Aí eu peguei e falei: não, pode ir. Pode ir. Né? Aí depois eu entrei na outra. Aí chegou lá no alto, aí a Cris foi tirar a foto, eu tentando fazer cara de normal. Se tem essa foto, irmãos, guardada, eu não quero que mostre. E aquela é minha cara de medo. Deus nos deu um espírito de coragem para que nós enfrentemos as oposições do Satanás sobre as nossas vidas. Para que nós não paremos, para que nós avancemos. Deus nos deu um espírito de coragem porque sabemos aonde estamos firmados. Sim, teremos medo, irmãos, muitas vezes de perdermos, de enfrentarmos dificuldades, mas temos a certeza que aquele que começou a obra na nossa vida, ele vai completar até o fim. Temos certeza de que aquele que prometeu, que nos enviou, falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Temos a certeza de que essa obra que nós estamos fazendo não é nossa, porque temos uma aliança com Deus. E aí precisamos de discernimento. Precisamos de discernimento para entender, irmãos, que muitas vezes os ataques que, sim, podem vir, e às vezes nós não precisamos nos chatear, porque o próprio Senhor falou que teríamos falsos profetas, que veriam vestidos em peles de cordeiro, lobos em peles de cordeiro. Mas às vezes a gente fica distraído, preocupado com essas coisas. Temos que ter discernimento e não ouvir, mas precisamos buscar nos firmar na verdade. Precisamos buscar nos firmar no Senhor. Precisamos continuar essa boa obra. Neemias, ele faz uma oração que hoje não é para mim nem para você, né? No sentido, mas muitas vezes nós oramos, né? Senhor, toca lá nos inimigos, né? Principalmente quando nós vemos situações a qual os nossos irmãos estão enfrentando que nós nem imaginaríamos, né? Nós estamos aí enfrentando cada vez mais dificuldades
problemas, perseguições na Nigéria, perseguições em outros lugares do mundo, a qual irmãos estão morrendo única e exclusivamente por causa da sua fé. Mas Neemias fala: lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. O Senhor Jesus vai falar que nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? Não apenas orar, amar os nossos inimigos. Então que nós possamos orar para que eles conheçam a Cristo Jesus. Orar para que eles conheçam a Cristo Jesus. Versículo 15 em diante, vai falar: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Eles ficaram assustados, irmãos, porque Deus estava com eles. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho era Joanã, casado com a filha de Messulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Havia ali no meio de Neemias pessoas que tinham, como eu falei, aliança com Tobias e ainda estavam tentando minar. Irmãos, o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para realizar a obra dele. E aí, às vezes a gente para e fala: não, é porque as pessoas, porque a nossa oração é que o Senhor alcance. Quem vai discernir o coração e quem vai separar o joio do trigo é o Senhor. A obra é do Senhor. Ele nos chamou para fazer a sua obra. E que nós consigamos e prossigamos em avançar nisso. Por fim, como eu falei, aquele muro não foi reconstruído apenas por Neemias ou pelos outros nomes que nós vamos ver. Foram reconstruídos por homens e mulheres que muitas vezes nós não saberemos o nome deles, mas foi colocado uma pedra sobre outra naquele muro. A igreja do Senhor, ela também é feita por homens e mulheres, pessoas que estão na presença de Deus, que estão com a sua vida colocadas diante do Senhor. Uma grande obra é feita por vários tijolos, por várias pedras. Então é uma outra grande mentira que as pessoas têm contado, né? Ou que têm falado: a igreja sou eu. A igreja sou eu, né? Então, estou aqui. A igreja sou eu. Mentira, irmãos. Mentira. A igreja somos nós. O Senhor não chama pessoas para andarem sozinhas. O Senhor chama pessoas para andarem juntas, a serem pedras colocadas diante dessa grande obra. 1 Pedro, para nós encerrarmos, que aquele que começou uma grande obra na sua vida, ele vai concluí-la, mas essa obra é feita por vários tijolos e nós estamos aqui para sermos edificados uns com os outros. 1 Pedro 2, do 4 ao 10. Nos fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é assim dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Aonde que tem alguma passagem ali que está escrito no singular? É tudo no plural. É o povo de Deus que vai reconstruir essa obra. É eu e você, firmados em Cristo Jesus, que vamos nos fortalecer e sermos pedras, edificados nessa obra. Mas essa obra começa em nós. Essa obra começa em nós nos achegarmos a Deus, em nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus, pedras edificadas em Cristo Jesus, pedras derrubadas, pedras de joelhos diante do Senhor. Aproximem-se dele, aproximem-se de Cristo, sejam transformados por Cristo, sejam lapidados por Cristo, que nós sejamos lapidados, transformados, quebrados pelo Senhor e ajustados nessa obra, que o Senhor possa ministrar ao meu e ao seu coração, porque o Senhor tem uma grande obra sim, sobre a sua vida, na nossa vida e em nós, irmãos, para nós entregarmos a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor, como um povo escolhido de Deus, como nação santa, sacerdócio real, que pode se adentrar na presença de Deus. E agora, não mais com medo, não mais com mácula, mas lavado e remido pelo sangue de Cristo, podemos colocar as nossas vidas diante dele, que nos transforma, que nos purifica e que nos dá um espírito de verdade, um espírito de coragem, para que nós prossigamos e avançamos, para que nós tenhamos discernimento, para que nós possamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, por isso eu convido você a nessa manhã, mais uma vez, colocar a sua vida diante de Deus, a mais uma vez se colocar, se aproximar dele, porque o Senhor tem uma grande obra, irmãos. Aleluia, Deus. O Senhor tem uma grande obra. Aleluia. E essa obra não é nossa, é dele. Quero convidar você a ficar de pé, a orar ao Senhor. Uma grande obra o Senhor tem em nós, irmãos, em nós. É por isso que Ele entregou o seu Filho, é por isso que Ele entregou o seu Filho amado, entregou o seu Filho amado por nós. Glória a Deus. Pai, Obrigado, Pai. obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou de lugares, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. E ainda o Senhor nos dá essa oportunidade, nos chama a fazer parte da tua obra. Por isso, Senhor, nessa manhã aqui eu quero pedir, Senhor, faça a tua obra em nós, faça a tua obra em nós, Senhor. Ministra os nossos corações. Corrige, Senhor, se há algo mal em nós, Senhor. Sonda a intenção dos nossos corações. Sonda a intenção, Senhor, do meu coração. Não seja, Senhor, para nós, Senhor, que nós nos escondemos debaixo, Senhor, da tua sombra, debaixo, Senhor, da tua nuvem.
que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que realizarmos. Porque essa obra não é nossa, essa obra é tua, Senhor, e só podemos realizar. Só podemos fazer algo, Senhor, que traga reverência, que traga diferença, Senhor. Aleluia. Se o Senhor estiver nessa obra. É verdade, Pai. Assim como aquele povo reconheceu, ficou espantado. É porque o Senhor estava nessa obra, então que o Senhor esteja na obra das nossas vidas. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja na obra que nós estamos realizando, Senhor. Aleluia. Ministra, fala aos nossos corações. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um. Que todo ataque de Satanás, Em nome de Jesus. que toda seta do inimigo que muitas vezes vem tentar nos falar que nós não podemos, Sim, meu Deus. que nós não somos, Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. que vem tentar nos distrair, tirar a nossa atenção daquilo que é importante, cair por terra e nós possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. A tua igreja aqui, Senhor, nessa nação, a tua igreja aqui representada nesse lugar, Senhor, a tua igreja, Senhor, em cada ponto que tem se levantado, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga, Senhor Deus Pai, do teu avivamento, que o Senhor traga, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas. Aviva a tua obra, Senhor, amor pela tua palavra, amor por realizar, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou. Por isso usa o jovem, usa, Pai, os adultos, usa, Senhor, as crianças, usa, Senhor, Faz assim mesmo. os nossos irmãos mais experientes, Pai. Faz assim mesmo. Usa, Senhor, porque todos nós somos pedras nessa obra, pedras firmadas em Ti, então nos firma nesse lugar. Faz assim mesmo. Firma, Senhor, as nossas vidas nesse lugar. Tira todo o intento, toda, Senhor, do inimigo dizendo que podemos ser sós. Não, Senhor, não podemos ser só. Nós somos povo unido para avançar, povo unido, Senhor, para viver para a Tua glória. Aleluia. Faz assim mesmo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos Glória a corações. Deus. Continua, Continua abençoa, mesmo, Pai. em nome Precisamos de Ti. do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Deus abençoe a todos, irmãos.